Deixaram até a toalhinha aqui, ó, né? O irmão do Coque, né? Boa noite, gente. Paz do Senhor, amém? Feliz de poder estar aqui com vocês, de poder cooperar, de poder continuar semeando aquilo que o Senhor tem feito aqui. Tenho certeza que vai ser um fim de semana muito incrível, não porque eu estou aqui, mas porque de fato Deus está aqui nesse lugar, amém? E o que Ele tem para nós, eu me sinto privilegiado, né? Porque vocês todos são daqui e vão vivenciar. Eu vim lá de Florianópolis para viver o que vocês estão vivendo. Então eu estou muito feliz de poder junto com vocês participar do que Deus vai fazer nesses dias, né? Eu quero que você feche seus olhos para a gente orar antes de nós iniciarmos, meditarmos nessa oração. A gente tem o costume de não somente, né, ter uma reunião de oração, mas a gente fala que uma cultura de oração, ela é realizada à medida que em tudo que nós fazemos, nós oramos. E não como meras repetições, mas de fato um desejo de se relacionar com Deus, um desejo de em tudo que fizermos podermos perceber Deus tocando no nosso meio, amém? Então feche seus olhos, na verdade abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a gente vai ler uma oração e a gente vai orar essa oração antes de começar. Abra aí comigo, Efésios capítulo 1, versículo 16. A gente vai ler ali até o 19. Essa é uma oração que Paulo faz pela igreja de Éfeso, né? Dentre algumas das suas cartas, ele sempre introduz alguma oração. E nessa daqui ele ora da seguinte forma. Versículo 16: Não cesso de dar graças por vocês, lembrando sempre de vocês em minha oração, para que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e espírito de revelação no pleno conhecimento dele. E então, sendo iluminados os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança do chamado que Ele fez a cada um de vocês, quais são as riquezas da gloriosa herança dos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder. Então olha só, Paulo ora pela igreja para que eles tivessem, né, que eles recebessem espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus, para que então eles pudessem ter os olhos do coração iluminados e enxergar a esperança e a vocação de cada um. Então eu sempre gosto de iniciar orando por isso. Então a gente vai fechar os nossos olhos, eu quero que você ore isso que nós lemos. Deus, venha com revelação sobre mim, venha com sabedoria à medida que nós caminharmos pelas Escrituras. Deus, que o meu coração seja iluminado. Paulo fala que tem olhos no coração, né? Uma metáfora, para identificar que o nosso coração precisa de iluminação para entender a esperança que Ele tem para nós. Então feche seus olhos e comece a orar. Pai, nós te pedimos que o Senhor envie sobre nós nesses dias espírito de sabedoria e espírito de revelação. Nós queremos conhecer o Senhor, nós queremos crescer em confiança em quem Tu és, e para isso é necessário a revelação do Seu Espírito. Nós não queremos crescer em apenas informações, nós não queremos crescer apenas em conhecimento técnico sobre quem Você é. Nós queremos crescer na revelação de quem Você é, porque se assim crescermos na Sua revelação, saberemos qual é o nosso propósito, saberemos qual é a nossa esperança, saberemos qual é o nosso chamado e provaremos das Suas riquezas, provaremos do Seu poder que atua no corpo de Cristo, e então viveremos uma vida que aponta para Ti. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, seja conosco nesses dias, que essa conferência não seja, como o pastor disse, apenas um evento, mas sejam dias marcantes, que possam talvez testemunhar de grandes transformações para o longo das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu gosto muito de oração, e não é só por causa do meu coque, tá? Deixar bem claro isso.
Eu venho de berço assembleiano, então se eu aprendi de oração, eu aprendi lá na raiz, lá no círculo de oração com as irmãs do coque, as irmãs do saião, eu aprendi ali, e lógico que tudo isso foi intensificando. Vamos então para a nossa série de mensagens, né? Eu vou falar como uma série de mensagens, por quê? Porque eu vou ministrar 3 mensagens que eu não acredito que elas são fechadas em si mesmas, mas elas vão conversar umas com as outras. Então, se você está aqui hoje e está pensando em não vir amanhã, muda os planos, vem amanhã também, para você ter essa continuidade. E se você conhece alguém que não veio hoje, mas vai vir amanhã, você tem a responsabilidade de passar tudo que for falado, amém? 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 Maravilha. Então abra comigo em Jeremias, capítulo 17. A partir do versículo 5 nós vamos ler. E Jeremias diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta o Senhor do coração. Ele é como um arbusto no deserto, não perceberá quando vier bem algum. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e desabitada. Porém, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que estende as suas raízes para o riacho, não temerá quando vier o calor, pois a sua folhagem sempre estará verde, e no ano da seca não ficará preocupada, nem deixará de dar frutos. Esse é o texto de Jeremias 17, do 5 ao versículo 8. E quando a gente começa a observar o contexto de Jeremias, a gente vê que é um contexto um pouco perturbante, e ao mesmo tempo se parece com os nossos dias, né? Embora tenha as suas diferenças, quando a gente começa a observar a realidade do povo, se a gente olhar bem fundo na nossa própria vida como indivíduos, e talvez ampliar um pouco e ver a nossa vida como igreja, a gente vai ver que talvez em alguns aspectos são muito semelhantes. A exemplo disso, naquela época, o reino era dividido entre o norte e o sul, e o reino do sul, que é onde Jeremias é levantado como um profeta, tinha feito um acordo com o Egito para trazer segurança contra as guerras dos babilônicos. Então, que isso tem conosco hoje? Simples. Quantos de nós nos apoiamos em algumas coisas nessa vida, e eu nem estou falando de política aqui em específico, mas muitos de nós, ou talvez todos nós, em muitas vezes nas nossas jornadas, nós nos aliançamos com algumas outras coisas, com o objetivo de que essas coisas possam trazer paz, segurança, estabilidade ao nosso coração. O reino do sul fez uma aliança com o Egito para se livrar das mãos dos babilônicos, sendo que o Senhor tinha dito que Ele mesmo os livraria das mãos dos seus adversários. E muitas vezes nós sabemos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, mas muitas das vezes nós nos aliançamos, né? Nós não dizemos, né? Temos uma aliança com o nosso emprego, temos uma aliança com os nossos bens, nós não falamos, mas muitas vezes a nossa demonstração de confiança corre para esses lugares, e nós acabamos utilizando aquilo que nos foi dado como graça de Deus, como bênçãos do Senhor, como amigos de redenção, e começamos então a dividir aquilo que deveria ser somente a Deus com essas outras coisas. É assim que o povo estava vivendo, derramando a sua confiança em um governo político
conterrâneo. O povo depositava sua segurança em forças militares, em forças bélicas estrangeiras. Era uma confiança totalmente carnal. O povo estava em um declínio religioso. Não tinham Deus como único e suficiente Salvador. Até prestavam culto a Deus. Eles até se relacionavam com Deus. Mas era Deus e mais algumas outras coisas. O coração não estava totalmente voltado ao Senhor. O coração estava tentando voltar-se ao Senhor e mais algumas outras coisas. Eram corações divididos. O caos estava entre o povo. E então Deus levanta Jeremias para confrontar esse povo. E quando a gente fala sobre juventude, sobre a nossa geração, e eu não acredito que isso é apenas sobre a geração dos adolescentes e dos jovens, mas todos que vivem nos dias de hoje acabam sendo afetados de certa forma por todas essas ênfases dessa geração específica. E tem duas pesquisas que eu estava vendo, e é muito interessante. E isso a primeira não afeta somente jovens, mas afeta a população no modo geral. O Instituto de Pesquisa aponta que 62% da população no mundo acredita que os seus líderes agem intencionalmente para enganar o público. De toda a população mundial, 62% acredita que os seus próprios líderes, sejam no trabalho, na política, na religião, 62% acreditam que os seus líderes atuam intencionalmente em trazer engano ao público. Olha a desconfiança que existe na população global. A gente observa políticos prometendo rios e fundos, e o descrédito é total. E isso não é só no nosso Brasil. Isso não é apenas aqui, nessa cidade, nesse estado. Não, é nível global. Ao redor do mundo as pessoas estão desacreditadas de governos políticos. Estão desacreditadas de de líderes que são levantados para o bem. Existe uma certa desconfiança. A maioria da população mundial desconfia dos líderes num geral. E a outra pesquisa aponta, de forma mais específica para a juventude, a geração Z, que lida com altos níveis de ansiedade, insegurança e desesperança, com uma confiança extremamente baixa relacionada ao futuro. Então a geração Z é uma geração muito desconfiada, muito ansiosa, muito insegura, muito desesperançosa. E isso não é só a geração Z, mas todos nós, de diversas idades, diversas gerações, acabamos sendo afetados por isso. Quantos aqui possuem pensamentos ansiosos? Se eu perguntar, todo mundo vai levantar a mão, talvez. Todo mundo tem algum certo tipo, algum nível de ansiedade, insegurança, alguns desesperançosos. E aí um outro dado é que dessa geração, quando é feito um campo de estudo sobre a igreja, aponta que mais da maioria dos adolescentes e jovens não tem uma convicção do futuro. Quando eu digo relacionado à salvação, a maioria dos adolescentes e dos jovens dentro das igrejas não possuem convicção do destino eterno da qual elas irão. Dentro das igrejas, eu não estou falando fora, estou falando dentro. A maioria não tem certeza da salvação, resumindo. Olha só. E aí então esse contexto de Jeremias, ele aponta muitas coisas para nós. Quando no início do texto, do versículo 5, Jeremias falando, maldito é o homem que confia no homem. E aí muitas vezes a gente acaba pegando esse texto para falar, eu não posso confiar no meu irmão, eu não posso confiar no Venâncio, porque é aquilo, a palavra diz, maldito é o homem que confia no homem. Mas se a gente aplicar esse texto nesse sentido, como que a gente vai viver relacionamento dentro da igreja e fora? Não existe a possibilidade. E a grande verdade é que o texto não está falando sobre relacionamentos interpessoais.
O texto está falando: maldito é o homem que confia em si mesmo, em outra tradução. Maldito é o homem que coloca a força, a confiança, a fé, a esperança em si mesmo, achando que ele proverá segurança, provisão, estabilidade para si. Maldito é o homem que age assim. E nós sabemos, todos nós sabemos, jovens, adolescentes, velhos, que a nossa confiança deve estar no Senhor. Mas quando a gente começa a viver a nossa vida cotidiana, a gente se depara com momentos em que nós nos vemos como esse maldito homem. Quando mal percebemos, estamos confiando no nosso emprego, como ele sendo a nossa fonte de sustento. Acabamos confiando numa possível promoção, como a resolução dos meus problemas financeiros. Acabamos colocando a nossa confiança de forma exagerada em pessoas, achando que o líder, o pastor, o irmão é quem trará a mudança para a minha vida. Porque o que eu preciso mesmo é de uma peia do pastor, é de um puxão de orelha, é de um gabinete com o pastor que vai me corrigir, vai me exortar, e aí sim minha vida vai mudar. E a gente começa a colocar a nossa confiança em coisas criadas, coisas que foram geradas por Deus muitas vezes para nos abençoar e nos trazer a vida aqui agora de forma mais leve, mas acabamos depositando nessas coisas uma autoridade que não pertence a elas, a autoridade da divindade, a autoridade de Deus, a autoridade da salvação. E a gente não diz isso, mas muitas vezes nos pegamos nesse lugar, confiando em nós mesmos. E essa é a grande fala de hoje em dia. Tudo o que você precisa está dentro de você. Tudo o que você precisa para mudar de vida está dentro de você. E aí quando a gente lê Jeremias, fala que o coração do homem é enganoso. Como que está dentro de mim tudo? E aí pessoas que colocam, a ênfase na autossuficiência. Não, você se basta. Você só precisa de você mesmo para vencer na vida. Você só precisa das suas habilidades para você vencer na vida. Você precisa despertar o melhor que está dentro de você. Essa é a fala que tem surgido no nosso meio. Você não precisa de mais nada a não ser de você mesmo, do seu lado bom, do seu lado positivo. E Jeremias traz essa dura acusação: maldito é o homem que confia no próprio homem. O povo de Judá estava espiritualmente cego, não conseguia enxergar a lei do Senhor que tinha dito para não se aliançar com outros povos, e começa então a confiar em alianças humanas, e começam a trazer para os seus cultos, para o seu lugar de devoção, outras religiões. Quantos aqui já viram na internet aqueles vídeos de cultos, de igrejas, que mais na verdade se parece com qualquer outro tipo de religião do que a evangélica? Quem aqui já viu? Um culto, aí tinha quase uma carranca, aí tinha todo mundo de branco lá rodando, aí começa a ter vários adereços. É o que a gente chama de sincretismo religioso. A avó da minha esposa, ela é assim. Você vai, tem lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Aí você vai na sala, tem um terço. Aí você vai no quarto dela, tem a imagem da Iemanjá. Aí você vai num outro cômodo, tem um Buda. Aí quando você começa, você fica até confuso. Aí eu pergunto: mas você crê em o quê? Ela: todos os caminhos levam a Deus. Isso é o que o povo de Deus estava fazendo no contexto de Jeremias, se aliançando com outros povos, abraçando as religiões desses povos, sendo que Deus tinha dito que para confiança somente nele, e que ele seria o único Deus.
E o povo estava fazendo esse amontoado de coisa para ver onde dava certo, né? Em outras palavras, é isso que as pessoas fazem. Eu vou recorrer a tal religião para ver se dá certo. Eu vou lá na igreja para receber a oração do pastor. Eu vou lá no centro para receber um passe, para ver se as coisas andam. E aí quando a gente começa a ver, a gente está abraçando um monte de crenças. Não, Breno, isso na minha casa nunca. Não entra nenhuma imagem na minha casa. Pode ser que não mesmo. Mas talvez no seu coração possam ter diversos outros ídolos. A estabilidade financeira, o carro do ano, a casa própria, uma profissão, para os jovens e adolescentes talvez seja um relacionamento, né? Não, eu preciso, né, da varoa, do varão. E aí colocam coisas no lugar de Deus, e aí começam então a prestar culto a essas outras coisas. E esse é o grande problema. É porque desde a queda de Adão, a confiança que deveria ser somente em Deus, ela começa agora a flertar com outras fontes, porém vazias. Jeremias fala: maldito é o homem que confia no homem, que faz da sua carne mortal o seu braço, e aparta do seu coração o Senhor. A gente vê muito isso, a ideia da autoajuda, da autoconfiança, da autossuficiência, e nos tornamos pessoas que não precisam de Deus, pessoas que vêm para a igreja, que levantam as mãos, mas não precisam de Deus para fazer nada disso. E essa é uma grande realidade, gente. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Talvez a nossa rotina cristã está sendo realizada sem Deus. Sabe por quê? Tudo isso que a gente faz como igreja, a gente até aprende a fazer. Talvez no início é mais desafiador, né? Talvez no início a gente dependa mais. Vamos supor aqui, chamar aqui algum irmão para orar aqui no púlpito, né? O Dandan veio para cá, o bicho estava quase se enfiando num buraco aqui. O pastor chamou ele aqui na frente, ele quase se enfiou num buraco aqui de vergonha, né? Imagina, põe ele para pregar aqui. Ele vai recorrer a Deus, vai depender de Deus. Deus me ajuda porque eu não sei o que fazer. E aí foi o primeiro sermão. E aí depois ele recebe uma outra oportunidade, e aí começa a ter uma certa frequência. Vai chegar um ponto onde ele aprendeu a como montar uma mensagem. E pode ser que a nossa vida esteja assim. A gente vem para a igreja, a gente canta louvor, a gente levanta a mão, a gente dá dízimos e ofertas, a gente até serve no ministério, talvez a gente tenha até algum cargo de liderança dentro da igreja, mas a pergunta é: será que a nossa confiança está em Deus? Será que a vida de Deus flui na nossa rotina de igreja? Será que a vida do Espírito Santo flui em meio à confiança do corpo de Cristo aqui nesse lugar, na minha vida, na sua vida? Porque muitas vezes a gente está confiando na nossa habilidade. Eu aprendi a como pregar, eu aprendi a como louvar, eu aprendi, porque tudo isso que a gente faz, a gente é ensinado. A minha filha tem 1 ano e 1 mês, e ela tem aprendido, só de observar, a levantar a mão na hora do louvor. Porque eu e a mãe dela estamos no culto, né, e louvamos ao Senhor, levantamos as mãos, e a gente olha para a figurinha que está andando já, e ela começa a levantar a mão na hora da música da igreja. Ela está aprendendo a louvar. Mas qual é o por detrás disso? Ela não tem consciência, então ela está só replicando o que eu e a mãe dela estamos fazendo. E pode ser que o que nós estamos fazendo é só replicando o que vemos uns aos outros, talvez nossos pais, nossos avós, nossos parentes, amigos, mas dentro de nós está vazio, está seco. Porque essa é
o fruto da confiança em si mesmo? Sequidão. Jeremias compara ao homem que confia em si mesmo com uma árvore no deserto, que não tem vida, que está seca, está oca, até tem uns galhos, mas não tem fruto, até está lá parada, no lugar certo, mas não flui. E nos nossos dias, podemos confiar na tecnologia, podemos confiar na economia, podemos confiar nas pessoas, podemos confiar em nós mesmos, mas se nós confiarmos na tecnologia, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar esgotados. Quantos aqui já chegaram nesse lugar de esgotamento da internet? Às vezes você está lá e você passa horas e fala assim, nossa, estou cansado, mas do que? Você não fez nada, só ficou rodando o dedo, né? Mas a tecnologia exauriu a sua mente, esgotou o seu ânimo. Se você confiar na economia, a economia é instável. Se você coloca a sua confiança como, né, fonte de salvação nas pessoas, na primeira decepção que você tiver, você vai virar a cara. Se você confiar em si mesmo, você vai adoecer, vai ficar doente, porque nós somos frágeis. E a grande tragédia do homem, da humanidade em geral, é substituir Deus por si mesmo. Foi o que Adão fez. E o fruto então dessa confiança em si mesmo é o arbusto solitário que Jeremias está falando, versículo 6. Essa pessoa que confia em si mesma, ela é como um arbusto no deserto. Não perceberá quando o dia bom vier. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e desabitada. A pessoa que vive dentro da igreja, mas confia em si mesmo, é aquela pessoa que Deus está fazendo um monte de coisa boa, um monte de bênção acontecendo, testemunho de salvação, de cura, de sinais e maravilhas, pessoas sendo abençoadas, pessoas amadurecendo, pessoas crescendo. Ela nunca consegue ver nada de bom, sempre é uma pessoa ácida, uma pessoa que só critica, uma pessoa que não consegue ver Deus agindo, e sempre está murmurando, sempre está reclamando, nunca nada está bom, nem na vida dela e nem na vida do pessoal em volta dela. Se ela recebe uma promoção, ela, mas poderia ser melhor, né? Acontece alguma coisa boa, ela até celebra, mas sempre vem uma crítica depois. Assim são pessoas que não conseguem enxergar a bondade de Deus. E para mim, esse é o pior tipo de cristão. É o cristão que faz peso. É o cristão chato. Eu costumo falar que é o cristão chato, que ninguém quer estar perto. Alguém conhece algum cristão assim? Que ninguém quer estar perto? Cuidado para não ser você, pelo amor de Deus, gente. Eu já fui. Às vezes eu sou ainda um pouco chato. Mas nossa, é aquele crente que para os de fora então, vixe, nem se fala. É a pessoa que não carrega o testemunho de Cristo. É a pessoa que até confia em Deus, mas ela confia em outras coisas. Só que essas coisas não têm poder, não tem poder para satisfazer, não tem poder para preencher o coração, e acaba que ela sempre está vazia, está sempre como uma planta no deserto. A semelhança desse tipo de cristão é o exemplo de Romanos, capítulo 1. Olha só o que Paulo vai falar. Romanos capítulo 1, versículo 21, diz assim:
porque mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e no seu coração insensato ficou obscurecido. Dizem ser sábios, mas tornaram-se loucos. Substituíram a glória de Deus, que é incorruptível, por imagens semelhantes ao homem corruptível, a aves, quadrúpedes, répteis. E por isso Deus então os entregou à paixão dos seus próprios desejos. Olha isso. São pessoas que, mesmo crendo em Deus, trocaram a glória de Deus por coisas terrenas, por confianças que as desapontam. Olha a advertência que Paulo está falando. Essas pessoas se tornaram fúteis, pessoas que ninguém quer estar perto, pessoas rasas, pessoas que não têm o que acrescentar. Esse é o tipo de cristão que põe a confiança em Deus e mais em alguns lugares, e em mais algumas coisas. E se nós não tomarmos cuidado, todos nós seremos assim, porque o nosso coração, embora tenha sido alcançado por Deus, ainda lida com uma natureza caída. É o que Paulo fala, dentro de nós milita, há uma guerra entre carne e espírito, entre o coração do nascido de novo e os desejos dessa era. Então, se nós não tomarmos cuidado, isso não é uma condenação, ou um apontamento para um, dois, não, é um alerta para nós. Precisamos entender que a nossa confiança em Deus deve estar única e exclusivamente nele, porque caso contrário, nós cairemos em um grande erro. Podemos até chegar no final da vida achando que fizemos muita coisa para Deus, que vivemos uma vida inteira para Deus, e pode ser que sejamos enquadrados naquele grupo de pessoas que Jesus mesmo disse: naquele dia muitos virão até mim e vão falar: Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós oramos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos tantas coisas. E então eu falarei: não vos conheço, apartem-se de mim, não entrarão no gozo eterno, na felicidade da eternidade. Gente, olha que advertência é essa. A nossa vida de igreja, a nossa vida como cristão, ela deve ser levada muito mais a sério do que nós talvez estamos levando hoje. Eu preciso levar minha vida cristã muito a sério. Você precisa levar, nós precisamos, porque o que nós estamos fazendo aqui não é passar tempo dentro da igreja. Nós estamos construindo uma casa espiritual para Deus morar. Amém? Nossa missão como igreja aqui na terra é seguirmos os passos de Jesus, é obedecer os seus mandamentos até que Ele retorne, até que Ele faça morada no nosso meio plenamente. E é a promessa de Apocalipse 21. Essa é a nossa esperança como cristãos, que em um dia o nosso Senhor e Salvador retornará, e teremos então uma vida eterna com Ele. Então, mesmo que tenha passado os anos, mesmo que talvez esteja difícil as coisas, nós precisamos nos lembrar disso, porque fiel é o que prometeu. A promessa dele não tarda, a promessa dele não falha, Ele cumprirá cada um dos traços que disse que faria. E meu irmão e minha irmã, nós precisamos então olhar para a nossa vida, dar um chacoalhão em nós mesmos, na frente do espelho, e falar assim: ei, toma vergonha, crente. A gente precisa dar um chacoalhão, a gente precisa. Cutuca aí o seu irmão do lado aí, ó. Fala: toma vergonha, crente. Acorda, crente. Desperta. Porque a nossa confiança precisa estar em Deus e Deus somente. Então, qual que é a solução para tudo isso? Tá, Breno, você trouxe um problema, e de fato é um grande problema, e você falando desse problema nem dá esperança,
Parece que a vida não tem esperança, porque é só desconfiança, o nosso coração enganoso, o nosso coração rebelde. Quando a gente menos espera estar lá, com outros amores, com ídolos no nosso coração. E agora? O que a gente faz? No próprio texto de Jeremias tem o contraste daquele que confia no Senhor. Vamos lá para o versículo 7, para a gente ler o versículo 7 e o versículo 8. Olha só: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja a esperança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes pelo riacho. Não temerá quando vier o dia de calor, pois a sua folhagem sempre estará verde. E no ano da seca não ficará preocupado, nem deixará de dar fruto. Em vez de tentarmos encontrar soluções externas nas coisas criadas, o que nós precisamos é mergulhar em Deus, é nos aprofundarmos em Deus, é nós nos fazermos de Deus de fato o nosso refúgio, o nosso esconderijo, o nosso consolador. Irmãos, quando a gente fala sobre mergulhar em Deus, muitas vezes a gente não consegue ver algo muito palpável nisso. Nossa, mas é muito lindo, né? Essa frase, precisamos mergulhar em Deus. Quantos acham essa frase bonita? Ela é profunda, né? Chega até a dar um arrepio às vezes, né? Depende da entonação que é falada. Nós precisamos nos aprofundar em Deus. Nós precisamos experimentar o mais profundo. Precisamos, de fato. Mas como que se dá isso? Porque geralmente quando a gente fala sobre isso, né, sobre mergulharmos em Deus, irmos a lugares mais fundos em Deus, experimentarmos mais de Deus, geralmente a gente associa isso somente a experiências sobrenaturais. E eu amo isso. Eu sou do fogo, sou irmão do coque. Eu amo isso. Mas isso só acontece se nós estivermos cavando essa profundidade. E como que nós cavamos então essas profundidades em Deus? Por meio do, entre aspas, arroz e feijão do crente. Quantos aqui se arriscam a dizer o que é o arroz e feijão do crente? Oração e palavra. Eu vou colocar mais dois: jejum e comunhão. É arroz e feijão do crente. Se nós vivermos uma vida profunda nisso, em todos os dias ler a Bíblia, todos os dias orar, pelo menos uma vez no mês aí, chutando baixo, tirar um tempo de jejum, comunhão entre os irmãos, nós vamos, sabe o que? Cavar. E à medida que nós vamos encontrando água nesse poço, a gente continua cavando, a gente continua se aprofundando, a gente continua mergulhando e se aprofundando em Deus, porque a gente está experimentando de uma água que sacia, sem fim. E isso não é conquistado no nosso esforço, é mediante a graça de Deus, de fato. Mas à medida que essa graça de Deus está disponível a nós, o que nós precisamos fazer é perseverar nela, perseverar nessa graça, perseverar nessa confiança. E por que eu falo também a comunhão dos irmãos? Porque pode ser que tenha dia que você não quer ler a Bíblia, que você não quer orar, jejuar, muito menos. E aí você vai estar aqui na igreja, você vai estar com algum irmão aí fora, e a irmã vai te perguntar: irmão, e aí, o que Deus está falando no seu coração? Se você não tiver o que falar, estiver seco, o irmão já vai te dar um puxão de orelha. Ei, vamos ler a Bíblia. Ei, vamos orar. Cara, está difícil para mim.
eu não tenho prazer na leitura. A minha vida de oração está ruim, eu não consigo. Sabe o que esse irmão vai fazer com você? Ele vai se tornar um irmão de oração. Ele vai fazer o que Jesus ordenou aos discípulos, de carregar um a cruz do outro, de ajudar um ao outro, carregar os fardos. Então por isso que é tão essencial para nós a leitura, a oração, o jejum e a comunhão, porque é o lugar que nós buscamos a Deus. E aí sabe o que acontece? A gente sabe disso. Quantos aqui sabem que é necessário ler a Bíblia e orar? É necessário. Não precisa levantar a mão agora. Quantos de nós estamos fazendo isso todos os dias? Nós sabemos, nós temos a informação, mas será que isso caiu aqui no nosso coração como uma necessidade? Se eu não fizer isso, eu morro. Se eu não fizer isso, já era. Se eu não fizer isso, eu serei como uma árvore em meio ao deserto, seca. Talvez a gente não tenha a revelação disso. Talvez a gente tenha a informação, porque nos foi ensinado que tem que orar, que tem que ler, que tem que jejuar, que tem que vir para a igreja. Por isso é tão necessário, irmãos, que o Espírito Santo nos visite nesses dias. Por isso que é tão necessário que Deus, da varanda dos céus, incline-se a nós e nos toque. Porque senão vai ser atividade. E sendo sincero, atividade por atividade não tem só na igreja. Mas se nós estamos aqui dentro da igreja, nessa atividade, sabe por quê? Porque nós queremos o toque de Deus. É porque nós queremos algo que as atividades lá fora não oferecem. É porque nós sabemos que juntos nós buscamos algo que lá fora não é buscado. É por isso que nós nos reunimos como igreja, para juntos entoarmos cânticos ao nosso Deus e falar: Deus, Tu és maravilhoso, Deus, Tu és lindo, Deus, Tu és perfeito. E aí, se tem um irmão aqui do meu lado desencorajado, o meu ato de louvor encorajará ele a levantar as suas mãos, e o Espírito Santo vai me incomodar. Eu vou orar pelo meu irmão, eu vou entender a necessidade dele, eu vou ajudar ele, eu vou ser um amigo nos dias da dificuldade, me tornarei um irmão dele, e no dia da vitória, no dia da celebração, estaremos juntos. Entende isso? Isso é muito precioso. Por isso que eu amo vida de igreja, gente. Por isso que eu amo estar junto com os irmãos, porque juntos nós nos lembramos de que a nossa confiança precisa estar somente em Deus. Toda sabedoria está em uma coisa, em duas coisas: conhecermos a Deus e a nós mesmos. E nós só conseguimos nos conhecer se nós conhecemos a Deus verdadeiramente, porque é Deus que é nosso Criador. Então, à medida que nós passamos tempo com Deus, nós nos conhecemos, porque Ele nos mostra quem nós somos. Quando conhecemos Deus como Ele de fato é, na sua essência, nos seus atributos, quando nós o conhecemos verdadeiramente, onde a palavra se torna vida em nós, onde o Espírito Santo de Deus revela a nós que Cristo é o Filho de Deus, aí tudo começa a fluir, porque a nossa confiança está somente nele. E o resultado então de uma vida assim, olha só isso é maravilhoso. A semelhança do que Jeremias está falando aqui, o que Jeremias está falando na verdade, ele está fazendo uma menção do Salmo 1. Olha só o que diz o Salmo 1: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita quando? Dia e noite. Olha agora: ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes,
que dá fruto no tempo certo e cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele fizer prosperará. Esse prosperará aqui não é dar certo, tá? Não é que tudo que ele fizer vai dar certo, mas é que tudo que ele fizer, se ele cultivar esse estilo de vida, aos olhos de Deus, ele vai estar, sendo aprovado. Então o resultado de uma pessoa que vive a vida de oração, de leitura, de jejum, de comunhão, ela é uma vida enraizada em Deus. Ela começa a desfrutar de Deus. Ela começa agora a ter prazer em Deus. E eu particularmente acredito que é isso que o Senhor tem feito, tem intensificado e fará de forma grandiosa no nosso meio como igreja brasileira. Deus está nos transicionando do dever ao prazer, do tenho que fazer para o lugar de satisfação. Deus está nos conduzindo por meio da disciplina ao lugar de prazer. Para muitos de nós, se não todos nós, talvez a oração, o jejum, a palavra é uma disciplina, né? O nome, disciplina espiritual. Mas talvez alguns já estão provando um lugar de prazer nesse ambiente. Ao ir para o seu quarto, abrir a sua Bíblia e desfrutar de Deus. Orar, uma oração que desfruta de Deus. Jejuar, não num lugar de, eu tenho que jejuar, né? É difícil. Mas é um lugar de, como é bom jejuar. E eu não estou falando aqui de uma fala superficial, tá, gente? De crente chato, né? Que jejuar é muito bom. Jejuar é desafiador. Mas quando nós somos posicionados, né, nessa mudança, nós falamos assim: ainda bem que eu jejuei. Eu entendo o prazer do jejum. Não é porque Deus vai me dar alguma coisa, é porque eu me torno mais sensível à voz do Espírito Santo. Então o que eu acredito é que Deus está liberando uma porção de prazer e satisfação nele. A oração que o salmista faz de Deus, torna-nos a nos alegrarmos na salvação. Talvez alguns perderam o brilho nos olhos da salvação, do dia em que Jesus alcançou, sabe? Sabe aquele irmão que fala João 3,16, chorando, com aquele sentimento de Deus me ama. Tá, irmão, mas você já tem 30 anos de convertido, mas a essência e o coração continua puro, e continua vivo aquele dia onde o Senhor o encontrou. E isso não é imaturidade, não. Isso é pureza. Isso não quer dizer que o irmão ficou na infância da espiritualidade, mas é porque ele continua ainda amando a alegria da salvação. Ele se alegra na salvação que foi dada. Um outro resultado é que tem uma vida inabalável. Quantos aqui passam por adversidades? Todos nós. Se alguém não levantar a mão aí, tem que passar o caminho das pedras para nós, porque até hoje está só luta, tem muita luta, e é normal isso. O Senhor mesmo nos mostrou: no mundo vão ter aflições, vão ter adversidades, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Uma vida inabalável é uma vida que a pessoa ela pode talvez ter adversidades, tribulações, enfermidades, luto, mas ainda assim ela consegue responder com uma esperança. Mesmo que tudo isso tenha acontecido, ela consegue ainda ter um sorriso no coração e não se ofender com Deus. A semelhança disso é a vida de Jó. Perdeu tudo, bens, família, saúde, e em todo o tempo permaneceu com os lábios longe da murmuração. E aí quando então ele está lá com Deus, ele, faz diversos questionamentos, e aí Deus então fala assim: Jó, se coloca aí como homem que você é, que a gente vai ter um papo agora, a gente vai conversar. Eu imagino Jó, depois de tanto perrengue que aquele ali passou,
Eu imagino ele: vou ter todas as minhas perguntas respondidas. Por que que isso aconteceu? Por que que foi comigo? Por que que foi nesse momento? Por que que na minha vida? Imagina o Jó, né? Já sei, vou anotar todas as perguntas, vou falar com Deus. Já que ele me chamou, né? Resolveu aparecer, vamos conversar. E aí Deus começa a falar com Jó. Jó, onde você estava quando eu fiz isso, aquilo outro? E aí Deus começa a dar nenhuma resposta que Jó gostaria de ter. Só que no final, a gente vê Jó falando: de fato meu Redentor vive. Os seus planos não podem ser frustrados. E antes, eu até conhecia, mas só de ouvir falar, agora, os meus olhos contemplaram. Agora, o conhecimento, a revelação veio a mim. E nós não vemos Jó murmurando, se afastando de Deus. É o que diz Salmos 34, aquele que tem o Senhor à sua destra, não encontrará no seu rosto frustração. Por quê? Porque tem o Senhor à sua direita. São pessoas inabaláveis. Tem 3 coisas que Jesus prometeu aos seus discípulos: que eles sofreriam muito apuros, que eles seriam muito alegres e que eles seriam destemidos. Foi isso que Jesus prometeu para eles: dificuldade, alegria e ousadia. É isso que nós precisamos entender que Deus tem para nós. Talvez passaremos pelo vale da sombra da morte, sim, mas não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nos tornamos então pessoas inabaláveis, que não se abalam com qualquer coisa, porque temos Deus ao nosso lado. São pessoas frutíferas, pessoas que dão fruto em todo o tempo, até mesmo nas estações mais difíceis. Para a gente concluir, o time de louvor pode subir. Somente Deus é a nossa rocha. Somente Deus é o nosso escudo. Firmar-se em Deus não é negar o que acontece na nossa vida. Firmar em Deus, na verdade, é reconhecer que somente nele há a solução para a nossa vida. O propósito da nossa vida em Deus não é apenas crer, mas é conhecer. Porque se conhecemos, cremos. Mas não tem como crer sem conhecer. É impossível. Não em Deus. Talvez é possível em alguma outra coisa, mas em Deus não é possível. Precisamos conhecer para então crer nele. O mundo vive um grande colapso de confiança. Essa é uma grande verdade. Emocional, institucional, econômico, político. Mas existe um lugar que é inabalável. Existe um lugar que não pode ser colapsado. Esse lugar é em Deus. Esse lugar é no Senhor, é conhecer a Deus. E é o que diz o versículo base, dessa conferência. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se coloca de pé no seu lugar. Se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, pode vir eleições, pode vir crises, pode vir traições até, pandemias, nada vai nos abalar.
Porque nós sabemos que somente um tem a capacidade de nos manter inabaláveis. E eu não estou falando isso como um método de você nunca mais ser abalado. Isso aqui na verdade é um remédio para nós, de que quando o nosso coração quiser confiar em alguma outra coisa, nós nos lembrarmos. Quando as crises vier e o nosso coração tremer, nós nos lembrarmos de que se temos Deus à nossa direita, não precisamos nos abalar, não precisamos nos desesperar. As más notícias vão vir, mas se nós estamos em Deus, nós temos uma paz que excede o nosso entendimento, e essa paz guarda o nosso coração. Feche os seus olhos. Ó Deus, todos nós aqui muitas vezes somos inconstantes, muitas vezes falhamos, colocamos a carros, em cavalos, em algumas vezes. Mas se tem algo nesse primeiro dia que nós podemos fazer, Deus, é nos lançar em Ti e pedir graça, pedir misericórdia do Senhor, pedir perdão para o Senhor, porque no final das contas nós muitas vezes somos muito mais parecidos com aqueles que confiam em si mesmo do que aqueles que confiam no Senhor. Mas nós cremos também que o Senhor tem uma promessa com o seu corpo. O Senhor tem um comprometimento com a sua igreja. E o Senhor disse que a boa obra que um dia o Senhor começou, o Senhor um dia terminaria. Então, se nós vamos chegar naquele grande dia convictos, confiantes no Senhor, não vai ser na força do nosso braço, não vai ser na nossa sabedoria, não vai ser na nossa habilidade, nem no que nós podemos fazer para o Senhor, mas chegaremos até lá por meio do Teu Espírito, por meio de uma vida de intimidade, por meio de uma vida de dificuldades, mas ao mesmo tempo de uma profunda satisfação. Por isso, Espírito Santo, ministra aos nossos corações. Se existe alguém que precisa de consolo no momento como o de hoje, ao ler, ao meditar nessa palavra, que o Senhor conforte. Se existe alguém que precisa de um encorajamento, que o Senhor encoraje. Que se existe alguém que precisa de um puxão de orelha, que seja, que o Senhor venha e nos puxe a orelha. Mas que em todo tempo o Teu Espírito Santo esteja no nosso meio, nos alertando, e o nosso coração possa estar amolecido para ouvir a Sua voz, para responder em obediência ao Senhor, para poder olhar para o Senhor e encontrar graça para recomeçar, para lançar novamente a nossa confiança em Ti, no nome de Jesus.